Bom, vamos lá, vamos conversar então com quem foi atingido. A gente conversa agora com o ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Ministro, boa noite, muito bem-vindo. Mona Lisa falando aqui, o senhor me ouve bem? Tudo bem, estou te ouvindo bem. Boa noite a todos os telespectadores. É uma satisfação estarmos aqui num momento tão relevante, tão importante para todos nós, que é o futuro do país, que será, todos esperamos, segundo as pesquisas, um novo Brasil na segunda-feira. Sem dúvida, vamos falar sobre a importância desse momento, mas eu quero começar com o senhor sobre esse deboche que o ministro Paulo Guedes fez, então, proferiu contra o senhor hoje, não só criticando o teto de gastos, mas também a formação do senhor, a maneira como o senhor fala, a gente nem colocou essa parte absolutamente grosseira. Eu gostaria de começar esse papo com a sua resposta. Olha, em primeiro lugar, o Paulo Guedes não entendeu o teto de gastos, claramente. Mostra a incapacidade de entender uma coisa básica. A razão principal do teto de gastos, eu já disse isso inúmeras vezes, é exatamente colocar um limite a um crescimento insustentável do governo federal, que saiu de 12% do produto num determinado ano, e 25 anos depois, 16, já estava a mais de 20% do produto. Então, isso é insustentável. Então, a ideia do teto foi exatamente criar um limite para isso e, a partir daí, forçar a definição de prioridades, que é fundamental na administração pública. Nós estamos vendo essa necessidade agora, quando, inclusive, está se aprovando todo tipo de despesas, inclusive despesas secretas, etc., que ninguém sabe para onde vai. A finalidade do teto é exatamente evitar esse tipo de coisa e definir prioridades. Por exemplo, forçar a aprovação de reformas. A primeira delas, por exemplo, que é a reforma da Previdência, fundamental para o país, jamais teria sido aprovada se não tivesse o teto de gastos, né? Se os gastos fossem livres quando eram antes. Agora, tem uma segunda reforma fundamental que esse governo não fez em todo o período que estava lá, que é a reforma administrativa, que é fundamental, por exemplo, para cortar despesas que são desnecessárias, empresas que já perderam a finalidade, que continuam existindo com orçamento, com pessoal, com todo tipo de despesa. Em resumo, é um ministro que, debaixo de todo um falatório enorme, ele simplesmente não faz tudo aquilo que anuncia e tudo aquilo que promete. Então, não é uma questão de prestar atenção ao que é dito, porque ele mostra uma incompreensão básica da realidade e, evidentemente, parte para o desespero. Isso mostra o desespero de quem passou a vida inteira esperando o cargo, de repente fracassa nessa função e depois estão aí perdendo a eleição. Então, o senhor acha que o senhor foi atacado pessoalmente hoje? Eu repito, pelo ministro Paulo Guedes, que criticou o senhor, a maneira como o senhor fala, a formação do senhor, por causa de uma frustração por não ter sido bem-sucedido à frente do Ministério da Economia? O senhor acha que essa é a razão dos ataques que o senhor sofreu? Sim, e pela comparação que todos fazem e o irritam com o sucesso do período onde eu estive, por exemplo, no Banco Central, 8 anos, onde o Brasil cresceu 4% em média por ano, onde o Brasil gerou 11 milhões de empregos, ou como ministro da Fazenda, quando tiramos o Brasil da maior recessão da história e colocamos o Brasil crescendo. Isso, evidentemente, é frustrante, é irritante, possivelmente para ele, e, além do mais, ele não tem muito o que dizer em função dessa realidade que está aí, chocante, que é a realidade do país, a realidade do desemprego, etc. E a perspectiva
do próximo domingo, quando as pesquisas mostram claramente uma vitória do ex-presidente Lula. Portanto, tudo isso gera uma frustração e sinais de desespero como esse, nesse tipo de circunstância, às vezes acontece. Ministro, estou muito bem acompanhada. Fernando Nakagawa e Caio Junqueira. Vou chamar primeiramente o Naka e já vem o Caio também para a conversa. Por favor, Naka, boa noite, bem-vindo, querido. Obrigado, Mona. Ministro, eu queria ouvir o senhor sobre o debate a respeito da política fiscal. Os dois candidatos que lideram, os dois candidatos que estão no segundo turno, já disseram que, de uma maneira ou de outra, não vão continuar com o teto de gastos a partir do ano que vem ou 2024. A campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, candidato que o senhor apoia, mencionou a hipótese de volta da meta de superávit primário. Só para explicar muito rapidamente, o teto de gastos é uma trava para não deixar gastar muito e a meta de superávit é uma meta de saldo na conta no fim do ano. O senhor acha que a volta a um sistema de meta de superávit primário é suficiente para botar as contas públicas de volta nos trilhos? Olha, Nakagawa, a resposta, de uma maneira simples, é o seguinte. O teto, sem as reformas fundamentais que ainda faltam, principalmente a reforma administrativa, a lei da tributária, evidentemente que fica muito difícil fazer e atingir todas as propostas de campanha, cumprir todas. Então, é necessário, sim, fazer a reforma administrativa e abrir espaço para toda a promessa de campanha, que é normal, por exemplo, manter o auxílio de R$600, voltar a fazer investimentos básicos em infraestrutura, tudo isso. No estado de São Paulo, por exemplo, quando eu fui responsável aqui pela economia, nós mostramos isso. Foi feita uma reforma administrativa em 2021, com um orçamento muito justo, certinho e tal, mas justo. Com a reforma, entramos em 2022 com um saldo de 53 bilhões de reais. Então, existe muito espaço para isso no governo federal e, portanto, existe uma solução para esse aparente dilema que é apontado pelos candidatos, inclusive o presidente Lula. Ele já sinalizou que logo depois do segundo turno vai começar a discutir esse detalhamento de política econômica, então teremos condições de apresentar a ele e aos outros membros da equipe exatamente a solução para isso, porque é importante que abra espaço, sim, para o gasto social, para o gasto com infraestrutura e outros necessários, mas é importante também manter uma âncora fiscal visando atender à necessidade do país crescer, porque não há dúvida de que o melhor programa social que existe é o emprego. Nada substitui o emprego, nenhum programa de auxílio substitui o emprego. É evidente que não havendo emprego suficiente, como essa política econômica atual gerou esse fracasso, esse desemprego elevadíssimo, etc. Então, nesse momento, é importante, sim, haver o auxílio, etc. Agora, essas pessoas merecem a oportunidade de ter acesso ao emprego, a condições de rendimento melhor e propiciar uma melhor situação para si e para a família. Caio Junqueira chega no papo também enquanto o ministro toma aguinha. Ministro, o senhor se reaproximou aí nas últimas semanas da candidatura Lula, né? Do ex-presidente Lula. O que o senhor captou ali? Em caso de vitória do Lula, quem que vai mandar na política econômica? Os petistas ou os liberais, como o senhor, que se aproximaram? Olha, eu participei do governo Lula durante 8 anos e existiram 2 ministros da Fazenda de perfil muito diferente do ponto de vista fiscal. Convivi muito bem. Não é? Eu não acho que vai haver alguém mandando. Quem vai, em última análise, ser o líder, etc., é o próprio presidente Lula, como deve ser. Não é? Não vai ter lá alguém mandando, etc., e os outros assistindo. É uma coisa normal, um processo desse. Agora,
por tudo o que eu vi durante o período que eu trabalhei com ele, os 8 anos, foi um governo que manteve a responsabilidade fiscal, que manteve exatamente também a liberdade do Banco Central, a independência, melhor dizendo, tanto que pudemos cumprir as metas de inflação. Tudo isso junto gerou crescimento, gerou criação de emprego. Eu não acho que, portanto, isso corra risco. Eu vejo o presidente Lula como um homem pragmático e que sempre adotou políticas de sucesso. E não tenho dúvida que ele tem perfeita consciência de que haverá a necessidade de aplicar uma política que deu certo com ele próprio, versus políticas que deram errado em outro governo. Portanto, eu não tenho muita dúvida sobre isso. Inclusive, no evento lá do Teatro Tuca, na segunda-feira, etc., ele foi muito aberto, muito claro, inclusive durante o evento, se referiu a mim várias vezes durante a fala dele, como se referiu também a outras pessoas. Eu acho perfeitamente legítimo se esperar um governo que vai fazer as escolhas certas e, principalmente, não por ideologia ou por mas por pragmatismo, porque o histórico dele adotar opções e políticas que dão certo, como foi no governo dele. Portanto, eu acredito que deve ser uma linha similar. As que deram certo no governo Lula, não no governo Dilma, né, ministro? Exatamente. Mas é do governo dele que estamos falando. Sim. Tá certo? O que houve de mudança no governo Dilma deu errado. Eu sei que existem pessoas que justificam aquilo que foi feito no governo dela, dizendo que foi sabotado por empresário, etc. Mas nós sabemos que empresário não vai ter prejuízo de propósito, porque nem consegue sobreviver a isso só para prejudicar uma linha de política econômica. Isso não existe, só na imaginação. Então, é muito objetivo o fato de que no governo dele nós tivemos 8 anos de crescimento e um crescimento médio de 11%, de 4%, Ministro. E a criação de 11 milhões de empregos. A aplicação de uma outra política gerou aí a maior recessão da história do Brasil. Então, acho que os fatos falam por si. Ministro, perdoe-me interromper, porque eu não quero terminar a entrevista sem a gente olhar para o contexto mais geral dessa campanha. O senhor se refere ao presidente Lula como um homem pragmático, o pragmatismo para tocar as questões, mas o programa petista econômico nessa campanha não veio à tona, né? Não se tem detalhes, isso não foi divulgado. Apesar de tudo isso, a gente consegue depositar, eu digo, o mercado, todos que ainda têm dúvida, qual é a moeda de confiança diante de algo que deveria ter sido detalhado, já que foi governo durante 8 anos, me refiro ao governo Lula, e que dessa vez decidiram simplesmente não expor. Por que mesmo assim, apesar da falta de informação, o senhor respalda e classifica isso tudo como pragmatismo? Porque existe informação suficiente depois de 8 anos de governo. Depois de 8 anos como presidente da República, já existe... Mas as condições agora são bem diferentes, né? Não, existe uma ampla gama de informações do que ele de fato fez. Programa de governo, generalidades, etc., ou o fato dele ter optado por anunciar tudo isso, inclusive os nomes, depois do segundo turno, não é que nos leva à completa ignorância, muito pelo contrário. Eu participei 8 anos do governo ao lado dele, então eu acompanhei perfeitamente tudo o que foi feito. Eu tenho suficiente grau de legitimidade para dizer a minha expectativa é que seja o caminho da realidade, do realismo e que adote uma política que faça o país crescer. Naka? Ministro, falando sobre o curto prazo, a disputa está muito acirrada e tem gente no mercado financeiro, como Luiz Stuhlberg, da Verde Asset, que coloca na mesa o risco de uma crise de república de banana, ou seja,
um dos lados que não sai vitorioso questionar o resultado das urnas e a economia acabar entrando em parafuso numa crise gerada pela política. A gente corre esse risco, ministro? Bom, eu não sei se esse risco vai se concretizar, não é? Mas não há dúvida, que está nos jornais, na televisão, não é mistério para ninguém, que o presidente Bolsonaro já começa, a priori, a questionar o resultado sem ter havido sequer o segundo turno, né? E ele já começa, antes mesmo, eu estava vendo aqui próprio no noticiário, ele questionando o resultado, funcionário que falou isso, o outro que falou aquilo. São desculpas de quem tem uma expectativa de derrota e que não vai aceitar a derrota com facilidade. Em dito isso, não acredito que seja provável que isso possa gerar uma crise institucional que leve o país nesse caminho de República de Bananas. Porque exatamente é um país que tem instituições mais fortes do que essas repúblicas de bananas aí, algumas inclusive no nosso continente, e é um país que, portanto, tem instituições, como tem o Tribunal Superior Eleitoral, que está aí mostrando a sua decisão, a sua força, etc. Até o Supremo Tribunal, ficando firme, aguentando as pressões. Portanto, eu acredito que pode haver protesto, falatório, tentativa, mas eu acredito que, no final, tudo vai funcionar e, na medida em que seja depois anunciado qual serão, vamos dizer, a política econômica, o próprio mercado se acalma, porque o mercado quer ver resultado, o mercado quer ver o país indo na direção correta, como todos nós brasileiros. Ministro Henrique Meirelles, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada por esse tempo aqui. Uma boa noite ao senhor e até uma próxima. Boa noite, Moraliza, até a próxima. Boa noite, Nakagawa. Boa noite, Thiago. Estamos aí todos juntos. Vamos em frente e vamos estrear o Novo Brasil segunda-feira. Obrigada, ministro. Naka e Caio, obrigada também.